Agora, hora de entrevista aqui no Expresso CNN. A gente conversa com o vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa. Jarbas, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso. Aqui, Mona Lisa Perrone falando, você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço muito bem. Muito obrigada. Caio Junqueira, meu parceiro, também participa da entrevista. Jarbas, a gente noticiou agora há pouco que o Brasil não tem mais doses prontas, para continuar a distribuição da vacina da Covid-19. Estamos contando aí, claro, agora com a pressa das autoridades, com que tudo dê certo na chegada das doses prontas e dos insumos, contando também que não vai ter burocracia, que não vai ter mais atraso. Mas caso haja, o que significa para a população brasileira estar tão no fio da navalha quando a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19? Ou o que pode significar no futuro próximo, daqui 2, 3 semanas? Olha, o acesso às vacinas atualmente é muito limitado, Mesmo em países ricos, países da União Europeia hoje estavam ameaçando processar a Pfizer, porque a Pfizer reduziu o contrato unilateralmente, com exceção de Israel, que já vacinou muito proporcionalmente a sua população. Os países da América Latina que já começaram a vacinar, todos não alcançaram sequer 1% ainda da população. Aqui nos Estados Unidos, ao redor de 6% da população, no Canadá, 2%. A produção de vacina ela vai continuar limitada até março. Eu acho que em março a gente começa a ter um fluxo maior de entrega de vacinas, mais produtores vão estar prontos a entregar vacina. Por isso é importante, eu creio, Mona Lisa, lembrar as pessoas de que as medidas de proteção que funcionam para prevenir precisam continuar sendo adotadas. O uso de máscara quando sair de casa é fundamental. Tem estimativas já muito consistentes falando da quantidade de vidas que o uso, se mais de 95% da população usasse máscara, quantas vidas a gente salvaria até que todos possam tomar vacina. A distância física, evitar aglomerações, lavar as mãos várias vezes ao dia, tudo isso precisa ser mantido, enquanto se busca mais vacina para que todos os países consigam colocar sua estratégia completa, começando com os mais vulneráveis até chegar àquelas pessoas que podem, melhor dizendo, chegar até uma cobertura vacinal, um número de pessoas que possa efetivamente controlar a transmissão. Caio? Doutor Jarbas, de tudo que o senhor acompanha sobre o processo de vacinação no Brasil e até nos outros países aí da América Latina, pelo cargo que o senhor exerce, onde erramos e onde acertamos aqui no Brasil? Caio, nós não fazemos avaliação da atuação dos países. A gente deixa para quando termina a emergência, a gente faz uma avaliação objetiva, independente, entrega, até para ver o que é que errou, o que é que acertou. Mas falando de uma maneira geral, há uma disponibilidade, claro, de vacina, uma disponibilidade limitada. Países adotaram estratégias diferentes. O que a gente ofereceu ao Brasil e a todos os países das Américas, todos participam, com exceção dos Estados Unidos, foi o mecanismo COVAX. O mecanismo COVAX, nós terminamos as licitações, é uma plataforma. O COVAX é uma plataforma que 190 países do mundo participam e vamos começar a entregar a vacina do COVAX na primeira semana de março. Os países compraram para proporções diferentes de sua população. Tem países que comprou para 20%, outros para 15%, outros para 10%. Os outros, acordos bilaterais que cada país fez, aí é uma decisão individual de cada país. Nós acreditamos que cada um deles buscou a melhor estratégia pelos seus recursos, pela capacidade de compra e pelos contatos que fez com os produtores, mas não conhecemos, até porque vários desses acordos são sigilosos, não conhecemos em detalhe os acordos bilaterais que cada país fez para fazer uma avaliação.
Sim, Jarbas, eu gostaria de saber como é que a organização está acompanhando e quais estão sendo as medidas, não só de monitoramento, mas também de conscientização sobre essas mutações do novo coronavírus, as que mais preocupam, né? Vou repetir, Reino Unido, África do Sul e aqui no Brasil, em Manaus. Isso é um motivo de preocupação, Mona Lisa, porque é natural o vírus fazer mutações. O problema é quando essas mutações caracterizam uma nova variante do vírus e isso pode afetar o comportamento do vírus, para pior ou para melhor, né? Infelizmente, o que foi bem caracterizado até agora é daquela variante que é a mais estudada, das novas variantes, que é a variante do Reino Unido, é que já há dados que alertam muito para que essa nova variante tenha uma capacidade de contágio maior, ou seja, ela se transmite mais rapidamente do que o vírus original e parece também produzir mais casos graves. Mesmo que ela não produzisse mais casos graves, só o fato dela ser mais contagiosa já seria preocupante. Sim. Porque o que nós vimos, um exemplo daqui de Nova York, em fevereiro, o norte da Itália, algumas regiões da Espanha, é que se nós deixamos a transmissão do vírus ocorrer de maneira livre, digamos assim, sem os freios que a gente pode colocar, né, na transmissão, nenhum sistema de saúde consegue oferecer o número de leitos de UTI, o número de respiradores mecânicos, até o oxigênio que vai ser necessário. Por isso, esse monitoramento tem que ser constante. Nós coordenamos uma rede de 21 laboratórios que fazem sequenciamento genético de maneira permanente na América Latina, inclusive no Brasil, e essas novas variantes são preocupantes. Qual é a melhor maneira de evitá-las? Eliminar a transmissão. Quanto mais a gente deixa o vírus circular, mais nós damos tempo e espaço para que ele vá mudando e essas mutações, como eu falei, gerando novas variantes, podem ser variantes mais transmissíveis, variantes que produzam mais casos graves. Agora, é importante lembrar de que aquelas medidas que protegem tanto para o vírus original como para as variantes. Usar máscara, manter distância física, evitar aglomerações, lavar as mãos, isso protege contra qualquer vírus. Então, isso precisa ser mantido. Caio? Dr. Jarbas, o Brasil largou um pouco atrasado, né, nesse processo de vacinação. Qual que é o papel do Sistema Único de Saúde para a gente conseguir equilibrar esse jogo em relação aos outros países, né? E na sua avaliação, de uma forma geral, o SUS sairá fortalecido dessa pandemia aqui no país? Eu creio que sim, Caio. Nós estamos falando na vacinação, uma vacinação que vai levar meses. Olha, vamos pensar que a nova administração aqui dos Estados Unidos, né, o novo presidente, o presidente Biden, ele prometeu apressar a vacinação, acelerar, e fez um compromisso bastante ousado de vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias. 100 milhões de pessoas aqui significam 33% da população americana. Mesmo conseguindo essa meta, em 3 meses, nós ainda não vamos ter cobertura vacinal capaz de interromper ou de controlar a transmissão. Porque todos os modelos matemáticos falam que a gente precisa pelo menos 70% da população vacinada para que a gente tenha a chamada imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, como alguns chamam. Então, eu estou chamando a atenção disso porque nós vamos atravessar meses com essa campanha de vacinação. A vantagem de países que têm um bom sistema de imunização, um programa forte, consolidado, descentralizado, com mais de 30 mil salas de vacinação, como tem o Sistema Único de Saúde do Brasil, é que ele pode fazer com que a vacina, quando ela estiver disponível, chegue rapidamente em todos os lugares do Brasil. Que se cumpram as diretrizes de proteger primeiro os mais vulneráveis, porque o primeiro objetivo da vacina é salvar vidas, né? Proteger os profissionais de saúde e depois as pessoas com maior risco de ter uma forma grave ou de morrer. O SUS tem experiência de fazer boas campanhas de imunização, tem uma rede, né, descentralizada de unidades, profissionais muito capacitados, muito comprometidos,
Eu acredito que nessa corrida de largo prazo, que vai ser a campanha de vacinação, até a gente atingir 75%, 80% de vacinação, o SUS tem sim capacidade de responder a esse desafio. Sem dúvida. Bom, vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite.